Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de questão de vestibular por aqui. Essa é da Universidade Regional do Cariri, muito boa por sinal. Pelo tempo do vídeo dá pra ver que é uma questão trabalhosa. Nada além disso, não tem nada de difícil aqui, só radiciação e produtos notáveis pra gente desenrolar. Eu quero te agradecer pelo apoio que você dá ao crescimento do meu canal, clicando no gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito, que ajuda pra caramba, deixando aqui embaixo o seu comentário, muito importante pro engajamento orgânico do vídeo, e compartilhando ele com toda a sua galera. Dito isso, bora! Dado que o número raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 é inteiro, determine-o. A questão está nos dizendo que o resultado da adição entre essas duas raízes cúbicas é um número inteiro e pede para que a gente determine esse número. Para facilitar nossa vida, eu vou pegar esse número inteiro, resultado aí da operação, e vou representá-lo pela letra x. Aí eu vou dizer que x é igual a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. E porque a gente vai ter que riscar um pouco conforme eu avisei previamente, eu vou tirar o enunciado da questão da tela para a gente ganhar o máximo de espaço possível. Feito isso, eu ainda tenho o fato de que x, que é o número que a gente deseja determinar o seu valor, é igual a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, mais a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Eu vou pegar os dois lados dessa equação e vou elevar a 3. Aí no primeiro membro eu vou ficar com x ao cubo. No segundo membro eu vou ficar com a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Isso aqui, claro, elevado a 3 também. Daí eu vou ficar com x ao cubo aqui no primeiro membro. E no segundo membro eu tenho o cubo de uma soma, que seria algo como a mais b ao cubo, quaisquer que sejam os valores de a e de b, isso vai ser a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado, vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, mais b ao cubo. A gente vai aplicar esse princípio aqui no segundo membro dessa equação. Então, para começar, a gente vai ter o cubo do primeiro elemento dessa soma. Isso vai ficar raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 ao cubo, mais 3 vezes o primeiro elemento ao quadrado, em que o primeiro elemento é a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 ao quadrado, vezes o segundo elemento, que é a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2, mais 3 vezes o primeiro elemento, que é a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, vezes o segundo elemento ao quadrado. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2, mais o cubo do segundo elemento, que é a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2, que vai ficar aqui elevado a 3, quase que não coube na tela. Então, eu vou ter x elevado a 3 no primeiro membro. Começando a cuidar desse segundo membro aqui, o radical de índice 3 vai cancelar com o expoente 3 e vai sair desse corta-corta 20 mais 14 raiz de 2, mais 3 vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 ao
quadrado. Esse expoente 2 que estava aqui fora, ele entrou e virou expoente do radicano. Vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Mais 3 vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 ao quadrado. Esse expoente 2 que estava aqui fora entrou e virou expoente do radicano. Radical de índice 3 corta também com o expoente 3 e a gente fica com 20 menos 14 raiz de 2 como o resultado desse corta-corta todo. X ao cubo no primeiro membro, 20 mais 20, isso vai dar 40. Observa aí como a coisa já está diminuindo. 14 raiz de 2 menos 14 raiz de 2, isso vai dar 0. Então eu posso mandar esses dois caras aqui embora. Mais 3 vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 ao quadrado vezes 20 menos 14 raiz de 2. Observe que isso aqui que eu acabei de escrever é essa multiplicação entre duas raízes cúbicas. Essa propriedade é conhecida como multiplicação de raízes de índices iguais. Eu falei sobre ela na minha aula de propriedades de raízes. Se está em dúvida sobre isso, vai lá e assiste. Mais 3, vou fazer a mesma coisa aqui agora, vezes uma única raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 que está aqui, vezes 20 menos 14 raiz de 2 ao quadrado que está aqui. Aí eu vou ficar com x ao cubo igual a 40 mais 3 vezes isso tudo aqui que eu estou destacando na cor amarela. Como esse cálculo aqui vai dar um certo trabalho, eu vou trazer ele para fora e vou tentar desenrolar a coisa aqui. Eu vou ter a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 ao quadrado. Eu posso escrever esse 20 14 raiz de 2 ao quadrado como 20 14 raiz de 2 vezes 20 14 raiz de 2, vezes esse 20 menos 14 raiz de 2 que está aqui também, e graças a Deus ele não morreu, ainda está vivo. Então a gente traz esse cara para cá. Aí eu vou ficar com a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, que está aqui, vezes esse cara aqui, que eu consigo identificar que é um produto notável conhecido como produto da soma pela diferença. Se você não lembra, é algo como A mais B, soma, vezes A menos B, diferença entre os mesmos dois elementos. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, quaisquer que sejam os valores de A e de B. Observe que eu tenho 20 e 14 raiz de 2. Eu tenho a multiplicação entre a soma e a diferença desses dois valores. Isso aqui, então, conforme esse produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro, 20 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 14 raiz de 2 ao quadrado. Aí eu fico aqui embaixo com a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 vezes 20 ao quadrado aqui, 400, 14 raiz de 2 ao quadrado, acredite que isso vai dar 392, porque você pega 14 ao quadrado, 196,
Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, e 196 vezes 2 vai dar 392. Então aqui eu ainda fico com a raiz cúbica de 400 menos 392, isso fica 8, vezes 20 mais 14 raiz de 2. Aí eu posso ainda continuar essa conta aqui em cima fazendo raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2. Em que essa raiz cúbica de 8 aqui vai dar 2. Então, nesse termo aí destacado de amarelo no meu cálculo, eu posso jogar 2 vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2. Eu ainda posso chegar aqui e destacar também de amarelo, só para denotar que isso aqui é o resultado do que já foi destacado na mesma cor logo acima. Continuando, mais 3 vezes tudo isso aqui que agora eu vou destacar na cor verde. Eu vou fazer esse cálculo também do lado de fora, para economizar espaço aqui. Eu vou ficar com a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 vezes 20 menos 14 raiz de 2 ao quadrado. Esse 20 menos 14 raiz de 2 ao quadrado eu posso escrever como 20 menos 14 raiz de 2 vezes 20 menos 14 raiz de 2. Aí eu fico com a raiz cúbica aqui de um produto da soma pela diferença, que a gente já sabe que isso vai ficar o quadrado do primeiro, que é 20, o quadrado de 20 vai dar 400, menos o quadrado do segundo, que é 14 raiz de 2, que ao quadrado vai ficar 392, vezes 20 menos 14 raiz de 2. Aí eu fico com a raiz cúbica de 400 menos 392 vai dar 8, vezes 20 menos 14 raiz de 2. Então eu vou ficar aqui com a raiz cúbica de 8. Vou separar esses elementos multiplicados dentro dessa raiz cúbica aqui, vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Essa raiz cúbica de 8 aqui vai ficar 2. Então aqui para o meu cálculo eu vou trazer 2 vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Eu vou chegar aqui e destacar esse cara de verde também, para denotar que é o resultado do elemento que está acima destacado na mesma cor. X ao cubo igual a 40 mais 3 vezes 2, 6, vezes a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, mais 3 vezes 2, 6, vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. X ao cubo igual a 40 mais o 6 que está multiplicando aqui e esse 6 que está multiplicando aqui, eu posso colocar em evidência, vezes essa raiz cúbica aqui de 20 mais 14 raiz de 2, mais essa outra raiz cúbica aqui de 20 menos 14 raiz de 2. Com isso a gente continua aqui embaixo, x ao cubo igual a 40 mais 6, vezes isso tudo aqui que é aparentemente assustador. Mas galera, observa se isso aqui que eu destaquei de preto agora não é exatamente isso daqui, que é igual a x, simplesmente. Então você há de concordar comigo que no lugar disso tudo aí que eu sublinhei de preto, eu posso escrever simplesmente x, que é a mesma coisa. A gente já tinha estabelecido isso lá no início do nosso cálculo. Então galera, que coisa bonita que isso fica. Observa, depois que a gente consegue passar por esse cálculo todo extenso, a gente chega à conclusão que x ao cubo menos 6x menos 40 é igual a zero, em que esse x é o número inteiro que eu preciso determinar.
Com isso, bora voltar para o enunciado da questão e ver o que dá para desenrolar com essa conclusão. Eu tenho que x é o resultado dessa soma, eu preciso determinar o valor de x para responder a questão corretamente, mas eu tenho aqui que x ao cubo menos 6x menos 40 é igual a zero. Você vai dizer, professor, tu me arranjou uma equação do terceiro grau aí para eu desenrolar e eu não sei fazer esse negócio. Equação do segundo grau eu até meto a cara, delta e bhaskara e vamos para frente. Mas equação do terceiro grau, galera, não vai precisar desenrolar isso aqui. Eu vou simplesmente pegar esse menos 40, voltar ele lá para fora e colocar o x em evidência aqui no primeiro membro. Aí eu vou ficar com x vezes x ao quadrado menos 6 no primeiro membro igual a 40 que está no segundo membro. Galera, a questão me deu alternativas. Eu vou testar os valores aí das alternativas no lugar de x e ver se satisfaz a igualdade, simplesmente isso. E você vai ver que entre esses valores listados nas alternativas, o único que satisfaz a igualdade é o 4, que está na letra A. Se você pegar aqui e colocar no lugar de x 4 vezes 4 ao quadrado menos 6, note que isso aqui vai ficar 4 vezes 4 ao quadrado 16, menos 6, 4 vezes 16 menos 6 dá 10, isso dá exatamente 40, que é o que a gente tem aqui como resultado no segundo membro. Se você pegar o 6, você vai ver que 6 vezes 6 ao quadrado 36 menos 6, você vai ficar com 6 vezes 30, isso vai dar 180. Nenhum dos valores aqui da letra B para baixo, se postos no lugar do x, vai satisfazer essa igualdade. Vai fazer, no caso, essa multiplicação do primeiro membro resultar em 40. Então, galera, por essa tentativa aí, a gente descobre que o valor de x, o valor que satisfaz essa igualdade aqui, é simplesmente igual a 4. Resposta que encontramos, simples, fácil e rápido, só que não na letra A. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Estou muito orgulhoso de você que permaneceu até aqui, pelo seu empenho, pela sua dedicação e comprometimento com o seu aprendizado de matemática. Fica com Deus, que Ele nos abençoe, nos proteja, nos dê forças e todas as condições favoráveis para estarmos aqui no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.